E na van eu virei para ela e falei assim, tem bastante ainda? Ela falou, ai pastor, só tem mais 3, o que nós vamos fazer com os demais? Eu falei, que demais? Ela falou, quantos faltam comer ainda? Eu falei, só faltam 3. Aí as lágrimas escorrendo, ela falou, eu não acredito. Eu falei, então desce do carro e venha ver. Quando ela desceu e viu que as mães chegaram, que as mães estavam levando pães para casa, ela caiu de joelhos e começou a adorar o Senhor e glorificar o Senhor, porque nós vivemos o milagre da provisão. Da provisão. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Gente, hoje eu tô assim, ó, com o coração acelerado, porque eu quero saber tudo sobre o que essa pessoa que nós trouxemos aqui vai transbordar na nossa vida e na sua, consequentemente. Antes de tudo, eu quero te pedir, queridos, vocês sabiam que a percentagem de pessoas que nos assistem e assinam o canal é de apenas 30%? Ou seja, existem 70% de pessoas que nos assistem e ainda não são membros do canal ou não são inscritos no canal. Eu quero te pedir para você ser um missionário na Terra, para você espalhar esse podcast para vários lugares do mundo, até porque não te custa nada, absolutamente. Seja um missionário, mande isso, porque tem pessoas que estão perecendo, ainda que crentes, ainda que conscientes e com muita fé que Deus é o seu Pai, muita fé em Jesus, essas pessoas estão sendo achincalhadas, né? Como é que fala? Elas estão perecendo, porque elas não têm sabedoria financeira. E hoje nós trouxemos aqui o apóstolo Cleiton Nantes, e eu vou falar daqui a pouquinho a respeito dos livros do apóstolo. Eu vou falar a respeito de livros que, na verdade, vão estar ministrando no meu coração pessoalmente. Mas, em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas para o apóstolo Cleiton Nantes e dizer que honra de ter aqui. Amém. Muito Glória obrigada. a Deus, pastora. Eu que agradeço por essa oportunidade, agradeço, cumprimento a você, ouvinte, que Deus te abençoe poderosamente. E para nós falar do reino é gratificante. É verdade. Não existe nada melhor do que a gente falar das coisas que Deus tem feito e o que Ele vai fazer. Olha, eu costumo começar com uma explicação um pouquinho rápida a respeito dos livros. Por quê? Porque vocês vão entender a autoridade que o apóstolo tem para ter escrito livros de tamanha profundidade, Sim. Principalmente na área de cura e na área financeira, porque foram áreas em que o diabo tentou de todas as maneiras frustrar os sonhos do apóstolo. Sim. Por isso ele foi gerado nesse ambiente de muita dor e hoje tem esse nível tão alto de autoridade. Por isso nós o convidamos de maneira muito honrada a estar conosco e ele, de maneira tão generosa, aceitou. Gratidão no nosso coração, viu? Ó, eu vou falar do primeiro livro, porque são muitos, gente. É só um tiquinho de livro que ele tem. Ele tem, assim, centenas. Vamos falar. Ó, Devocional 40 Dias de Cura. Apóstolo, fala pra gente só um pouquinho a respeito desse livro aqui, gente, ó. Esse foi um dos livros que eu escrevi falando um pouquinho do meu testemunho. Eu fui desenganado dos médicos 7 vezes e já fizeram até atestado de óbito diante de uma das situações que a gente passou em missões. Eu contraí a malária falciparum 5 na África. Nós estávamos em Moçambique, num trabalho fabuloso, em Tandabose. E no dia de vir embora, eu fui picado por um mosquito aqui, não sabia o que era. E quando entrei no avião, comecei a passar mal e de repente vi que as pernas não respondiam mais. Saí do avião justamente com cadeiras de rodas, fui levado para o hospital e a hora que eu cheguei no hospital, os médicos falaram, você tem condição de fazer um exame urgente? Ele falou, eu falei, tenho. Ele falou, então chama tal profissional, assim, assim, assim. E quando fizeram o exame, falaram, olha, você só tem 8 horas de vida. E ali, na verdade, Deus me revelou, naquele momento, 15 livros. E eu comecei a rascunhar os livros, porque eu estava naquele conflito, né? Se vai sair, se não vai, se vai sobreviver, se não vai. Mas eu falei, se por acaso chegou minha senha, então eu vou deixar rascunhados 15 livros. E eu desmaiava de 15 em 15 minutos, e meu irmão também é apóstolo, vive aqui nos Estados Unidos, e ele tem um ministério de cura. E ele estava no Brasil nesse período, e quando os médicos disseram, ele tá morrendo, ele só tem 8 horas, então minha mãe já ligou pro meu irmão já foi pra UTI e começamos essa batalha. Uau! O diabo colocou uma médica satanista e essa satanista, ela entrava de 30 em 30 minutos dizendo uma contagem regressiva. Faltam 4 horas, olha, faltam 2 horas e 30, olha, faltam 2 horas pro senhor entrar em óbito.
Quando ela falou, faltam 2 horas para o senhor entrar em óbito, eu peguei e falei assim, senhora, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Se a senhora morrer, a senhora vai para onde? Ela falou assim, o doente aqui é você, não sou eu. E eu disse para ela assim, mas a senhora trabalha com isso e nunca viu uma morte súbita? Ela falou, ai, não dá para conversar com esses crentes. Eu falei, não, senhora, estamos conversando. E desmaiei, né? E passado as 2 horas, realmente, eu tive aí um desmaio. Os médicos dizem que eu entrei em óbito. E ali meu irmão começou a clamar e esmurrar meu peito e orar. E passado algum tempo, eu voltei. E quando eu voltei, as pernas começaram a formigar, que eu já não sentia mais de 24 horas, e comecei a mover as pernas. Essa médica entrou e ela falou, o senhor não pode fazer um negócio desse. Eu falei, senhora, o que um morto pode ou não pode fazer? E aí ela chamou a junta médica e meu médico disse, olha, nós vamos ter que repetir todos os exames, porque você está com a malária falciparum 5, 5 cruzes, e já deu falência múltipla no fígado, no baço e no pâncreas. E nós vamos repetir 2 exames. Falei, sem problema. Repetiram todos os exames e, de repente, os médicos voltaram e falaram assim, olha, não sei explicar o que aconteceu. Eu falei, o senhor crê em milagre? Ele falou, não me fala da parte espiritual, eu quero saber da parte física. E eu falei, olha, não sou médico, não sou cientista para saber a parte física. Ele falou, não tem explicação. Você já estava com falência múltipla. Eu falei, mas Jesus cura todas as coisas. E essa foi uma das experiências. Esse e depois livro, disso então... eu tive exatamente um período em que o próprio médico disse, você não pode pegar peso, subir escada correndo, ter emoções fortes e tudo mais. Eu falei, doutor, essas coisas a gente não escolhe. Aí ele falou, moço, eu não estou brincando. Eu falei, eu também não. E no dia seguinte, depois que eu tive alta, estava super bem, fui para a igreja e recebi um telefonema que um dos nossos barcos de missões no Amazonas tinha naufragado e os 8 missionários tinham falecido. Uau. E aí eu tive uma crise violenta, desmaiei, voltei para o hospital. E ao retornar para o hospital, a médica apareceu e falou, o que você está fazendo aqui de novo? Eu só gritava e só chorava por causa da notícia. 18 horas depois, a Marinha Brasileira entrou em contato dizendo que foi um engano, um equívoco. Foi um outro pastor com outros missionários que haviam falecido e eles tinham acabado de encontrar meu barco num dos igarapés do Amazonas e estavam todos os 8 vivos, super bem. E devido a isso eu tive fibromialgia e tive lúpus. Né? Foram 6 meses de lúpus, 6 meses de fibromialgia. E milagrosamente também depois de 6 meses o Senhor me curou. Então nesse livro eu abordo um pouquinho sobre... existem situações que Deus vai nos permitir passar. Existem situações que a gente passa para poder ter autoridade sobre ela. A malária, por exemplo, eu fui o único sobrevivente da malária falciparum 5 no Brasil. Então eu dei entrevista para mais de 14 órgãos públicos no Brasil, contando as experiências e tudo mais. Passado um ano eu voltei para a África no mesmo lugar que eu contraí a malária. E quando eu voltei, eu entrei em Tandabose e logo na primeira casa tinha uma mãe que chorava muito, muito, muito. E eu falei, mulher, por que choras? E ela olhou e uma criança enroladinha no canto da pia, ela disse, estou esperando esse morrer. Eu falei, senhora, a senhora não precisa esperar a morte, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E ela disse, não, ele está com a falciparum 5. Eu falei, a falciparum 5 eu já tive. E ela disse, impossível, ninguém sobrevive a falciparum 5. E eu disse para ela, sem Jesus realmente ninguém sobrevive, mas com Jesus há uma esperança. Posso orar pelo seu filho? E ela disse, não. Eu falei, senhora, quantos filhos a senhora já perdeu com a falciparum 5? Ela falou, esse é o 4º. Eu falei, a senhora vai aceitar perder o 4 sem dar uma chance para Jesus? E ali naquele momento ela olhou e falou assim, pode orar, ele já está a morrer mesmo. E eu peguei aquela criança no chão, ele tremia muito de febre, 5 para 6 anos, e eu abracei aquela criança e comecei a chorar e lembrar o que eu tinha passado há um ano atrás. E ali foi onde o Espírito do Senhor me ministrou dizendo, você passou há um ano atrás para você ter autoridade sobre ela agora. E ali eu comecei a orar como se fosse para mim. Senhor, o fígado já não funciona mais, o pâncreas já parou, o baço já não funciona mais, ele já não sente as pernas, ele está com uma febre muito alta, mas tu podes fazer todas as coisas. E abracei aquela criança e dei um beijo na criança, coloquei no chão, 3 segundos ele saltou e começou a correr totalmente curado, totalmente liberto. E ela começou a gritar, filho, corre aqui, filho vem aqui. E quando o menino veio, ela colocava a mão e ela falava, ele está sem febre. Eu falei, Jesus curou teu filho. Ela caiu de joelhos, confessou Jesus como Senhor e Salvador. E naquele momento,
Ela chamou o vilarejo inteiro e nós pudemos testemunhar ali, porque o vilarejo inteiro estava esperando sepultar a criança e ali o vilarejo todo confessou Jesus como Senhor e Salvador. Quer saber um pouquinho mais dessa unção de cura que é manifesta através da vida do apóstolo? E pastor, tem uma coisa muito livro. importante que eu abordo aí, que tem cura emocional, tem cura psicológica, e eu abordo aí que muitas vezes a gente aborta a cura por querer um milagre. Olha, eu vou ler uma frase, posso? Ai. 1 hora de oração pedindo a Deus para nos curar e nos purificar é melhor do que 10 anos de tratamento psiquiátrico. 1 hora de oração. Essa frase é para mim. Porque teve uns dias aí que eu achei que eu estava ficando meio doida. Não é? É porque a obra de Deus traz um peso. E que tem hora que você pensa assim, será que eu não estou ouvindo Deus? Você pensa que você está ficando meio doido. Esse é um grande problema. Foi o problema de Elias, pastores, né? Lembra? Diversos pastores, né? Com a síndromes que estamos vivendo hoje em dia. Burnout. E esse problema, na verdade, nos tira a estabilidade. Né? E a gente acha que está tudo errado, que Deus não está ouvindo, e a fuga para a caverna, né? E os questionamentos da vida, que é humano. Antes de você ser pastor, antes de você ser líder, você é humano. E eu falo para você, gente, que não adianta toda uma estrutura. Se a cabeça não estiver boa, acabou. O corpo padece. O corpo padece, né? Então, esse livro, nós vamos falar mais dele. Eu te convido já para voltar para falar só dele. Opa, vamos porque lá. eu acredito que ele merece um podcast só para ele. Merece. Tá? Porque falar de cura talvez seja um dos temas mais necessários, não só fortes, mas necessários da atualidade. Não é mesmo, apóstolo? E eu quero falar, eu estou colocando aqui que eu vou empilhar tudo bem bonitinho aqui, porque graças a Deus aqui tem café no bule. Olha aí. Esses livros sobre finanças foram gerados a partir de talvez muito sofrimento e muita talvez falta de sabedoria que foi te fazendo, porque, queridos, deixa eu dizer para vocês, quando um filho como um livro é gerado na vida de um escritor, na vida de um autor, é porque em sua maioria, tá? Podem haver exceções e pessoas aí que escrevem livros aleatoriamente. Mas em sua maioria, na maioria das vezes, é porque ele foi gerado com muita dor e sofrimento para que trouxesse para você chaves preciosas. Amém. Que aquela pessoa recebeu um dia. Então, eu não estou falando de finanças do reino de maneira como qualquer outro pastor poderia estar falando. Ó, são 8 livros, eu já tenho 5 aqui que eu vou cair de mergulho, degustar em toda a minha viagem de férias, semana que vem. Férias, mas o canal não tá de férias, tá, gente? A equipe vai estar trabalhando, comigo ou semigo. E, ó, Finanças do Reino. Conta pra gente sobre esse projeto. Amém, pastora. Eu nasci no Evangelho e eu cresci no Evangelho. Eu sou praticamente a 7ª geração de pastores, de cristãos na nossa família. E eu sempre me dediquei à obra, né? Eu nasci, cresci dentro da igreja e me envolvi muito criança. Dava aula para o Ministério Infantil, grupo de louvor, coral, biblioteca, e de repente eu cheguei aos 16 anos e eu tinha 16 cargos com 16 anos dentro da mesma igreja. E nesses cargos todos, Deus levantou um profeta e o profeta disse: de nada adianta fazer tudo e não fazer o que eu quero que você faça. E ali, então, foi um choque, porque Deus falou: eu quero algo mais de ti. Eu parei o profeta e falei: ó, irmão, vai orar mais, porque só se eu trouxer minha cama e dormir na igreja. E ali, naquele momento, Deus começou a ministrar essa palavra que foi tão forte: de nada adianta fazer tudo e não fazer o que eu quero que você faça. E eu saí, então, das 4 paredes e comecei a pregar o evangelho fora. Quando nós começamos a viajar, isso foi em 1997, quando nós começamos a viajar, a realidade já era difícil. Né? Nós começamos a ver uma necessidade e não adianta você sair para fazer missões e não ter como suprir a necessidade de alguém. É muito difícil a gente chegar em regiões da África. Uma das regiões que eu trabalho, eles sobrevivem das pragas do ano. A primeira trimestre, eles comem a mosca varejeira verde. E eles caçam essas moscas em redes, em bando, eles cozinham aquilo numa água suja e comem isso para sobreviver. O segundo trimestre, esse vilarejo come o gafanhoto casco duro. É um gafanhoto de 14 centímetros, eles raspam aquela gosma e comem aquilo. Terceiro trimestre, eles comem o rato. Então, o rato eles fazem assado, fazem frito, ou muitas vezes só colocam no sol e comem no sol, porque é um calor de 64 graus Celsius. Então, é uma situação, assim,
fora da nossa realidade. E o quarto trimestre eles comem a pomba. E na minha inocência e ignorância, eu achava que a pomba era o menos pior, mas é o que mais mata por causa da leishmaniose. E aí, então, olhando para aquela realidade, eu comecei a falar, meu Deus, como pode, né? Vivemos provisões na África sobrenatural. Eu vivi, pode crer, pode não crer, mas eu vivi a multiplicação de pães. A gente chegou numa região, estávamos com 500 crianças, fomos em todas as padarias e tentamos comprar tudo que eles tinham de pão, e ali só tinham 200 pães só. E só que o pão é aquele pãozinho pequeno, e as crianças sem comer, as crianças sem nada. Eu já tinha passado por uma experiência difícil, porque não sabia que não podia colocar manteiga, porque eles passam mal com a margarina e tudo mais. E então a gente colocou a geleia, né? Pão com geleia. Só que quando a gente olhou 500 crianças e só 200 pães e não dava para partir ao meio, eu falei, Senhor, é hora do milagre, é hora do Senhor prover, é hora do Senhor suprir, é hora do Senhor abençoar. E começamos a orar por aqueles pães e eu olhei, lembrei do texto bíblico, falei para a nossa equipe, vamos sentar eles de 50 e 50. Mais fácil para distribuir, mais fácil para a gente repartir. E ali, então, a gente exatamente como Jesus fez. Exatamente, é fantástico, fantástico. E ali fizemos cada líder nosso, da nossa equipe, com 10, né, com 50, 10 rodas. E eu, dentro do carro, entregando os pães. Estava conosco também uma missionária daqui, dos Estados Unidos, e ela chorava muito, e ela falava assim, nós só temos 200. Eu falei, eu creio no Deus da provisão, eu creio no Deus do milagre, eu creio no Deus... Ela falou, ai, pastor, eu não creio. Eu falei, então nós vamos viver o milagre, você vai ver o milagre. Tá rindo e ali naquele momento... Isso é tão... Começamos a entregar. Né? As pessoas nem acreditam se a gente contar. Não, porque é uma coisa que a gente olha, a gente crê na Bíblia, mas a gente não crê que possa acontecer com a gente. Conosco. Exatamente. E ali começamos a entregar e eu levava para a minha equipe, levava os pães para distribuir entre os 50 e distribuir, e passamos distribuindo. Quando os pais viram que as crianças estavam comendo alguma coisa, os pais vieram para também receber. Senhor. E aí encheu mais que 500 pessoas. E aí depois as pessoas que estavam no vilarejo ao redor começaram a vir. E eu entregando. De repente faltavam 3 pessoas e eu fui até o carro, até a van. E na van eu virei para ela e falei assim, tem bastante ainda? Ela falou, ai pastor, só tem mais 3. O que nós vamos fazer com os demais? Eu falei, que demais? Ela falou, quantos faltam comer ainda? Eu falei, só faltam 3. Aí as lágrimas escorrendo, ela falou, eu não acredito. Eu falei, então desce do carro e venha ver. Quando ela desceu e viu que as mães chegaram, que as mães estavam levando pães para casa, ela caiu de joelhos e começou a adorar o Senhor e glorificar o Senhor, porque nós vivemos o milagre da provisão. Vivendo esse milagre da provisão, voltei ao Brasil. E no Brasil eu comecei a estudar sobre finanças, comecei a meditar sobre finanças, porque eu falei, Senhor, existe um segredo financeiro que nós estamos negligenciando. Existe alguma coisa. E Deus me levou a começar o estudo em Gênesis. Começando o estudo em Gênesis, saiu o volume 1. O volume 1 eu falo sobre os milionários de Gênesis. Todos os homens que fizeram história em Gênesis são homens que eram milionários. Adão era dono do céu, dono de tudo, dono da terra, dono de tudo. Deus disse, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu ao filho dos homens. Ele perdeu o que tinha quando ele ouviu a sugestão de Satanás. Mas, na verdade, ele era dono de todo o Jardim do Éden. Verdade. Mas ali a gente começa a ver... Ele dominava e outorgava nomes. Exatamente. Ele era... reinava aí, então, mesmo. Deus escolhe um homem. Quem? Abraão. Abraão já era próspero quando saiu da casa do pai. Ele já saiu com riquezas, com gado. Mas aonde Abraão parava, multiplicava as riquezas, multiplicava o gado. E ali, então, o Senhor falou com ele, te farei pai das nações. Então... É importante a gente observar que quando o Senhor fala através do salmista, te darei as nações por herança, isso foi uma promessa lá atrás com Abraão. Verdade. Agora, Abraão foi próspero, Adão foi próspero, Isaac foi próspero, Ismael foi próspero. Só que Ismael saiu só com a roupa do corpo. Mas havia um DNA de prosperidade no sangue de Ismael, que ele se tornou príncipe do Egito. Ele tem 12 filhos que se tornam 12 príncipes do Egito, porque a promessa para Abraão é a ti e aos seus descendentes. E não só a questão
questão de Ismael, como o próprio Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Ele vai abençoar Abraão com algo profético, pão e vinho, a ceia da aliança. E Isaac recebe a prosperidade do pai. E Isaac, aonde ele chega, ele multiplica 100 vezes mais. Verdade. Num período de crise, num período de escassez, porque a nossa prosperidade não depende do governo, não depende de pacote, não depende do sistema, a nossa prosperidade depende de Deus. E é interessante, né, você falar a promessa que estava sobre Abraão, você será pai de nações. Não se é pai se não é provedor. Exato. O pai, ele alimenta, ele protege, ele cuida, ele rege, ele provisiona. Provisiona. Né? Então, é uma coisa interessante isso. Ou seja, eu estou te fazendo reina. E o interessante, pastora, quando ele está no Egito por desobediência, Sim. ele mente, ele fala, Sara é minha irmã. Só que para ele sair de Abimeleque, Deus moveu o coração de Abimeleque e Abimeleque abençoou Abraão. Sim. Com riquezas, com bens, com gado. Ali foi a primeira transferência de riqueza. Aleluia. E o volume 8, mesmo, né? Volume 8, eu só vou falar da última transferência de riqueza que a igreja precisa viver. Porque quando nós entendemos um chamado missionário, nós entendemos que é impossível fazer missões sem dinheiro. Não me diga. A salvação é de graça, mas pregar o evangelho é caro. Muito caro. Porque o diabo, além de tudo, ainda cria situações onde você vai desfocar e gastar até com o que nem é prioridade. E aí, em primeiro volume, eu trabalho simplesmente isso, os milionários de Gênesis, mas termina exatamente na vida de José. José é dedicado um livro inteiro para ele. Pera. Então, o primeiro volume é somente dedicado aos milionários de Gênesis. Gente, então, eu já sei por onde eu vou começar na minha leitura. Vacation, eu já sei. E o segundo? O segundo eu só abordo José. Por quê? Nós temos um ditado no Brasil que é, saiu só com a roupa do corpo. José saiu até sem a roupa do corpo. Foi arrancada a túnica colorida, ele foi vendido como escravo nu. E escravo nu naquela época era o desprezível, era o menor. E o interessante é que José é vendido pelos irmãos aos midianitas, que Midian era o outro filho de Abraão com Quetura. Então, na verdade... Ou seja, eu estou te humilhando debaixo da humilhação. Exatamente. E aí os midianitas venderam ele para Potifar. Só que o DNA de prosperidade em José era tão grande, tão grande, tão grande, que o que ele colocava a mão na casa de Potifar prosperava. Ele está como escravo, mas ele prospera como escravo. E aí a gente vê que ele sai da casa de Potifar humilhado, envergonhado, e a mulher de Potifar arranca a túnica de novo. Também. Sai nu novamente. A troca de vestes, eu coloco no segundo volume, que vestes aponta justamente para o seu nível de prosperidade. Aleluia. Se você entender que quando José está na prisão, ele prospera. Agora, pastora, algo sensacional que eu falo no segundo era necessário ele passar na casa de Potifar e ele passar na prisão. Por quê? Ele tinha que ver quanto se esbanjava de comida na casa de Potifar para os banquetes para chefe de Estado, para os banquetes das pessoas da alta, e ele tinha que ver quanto faltava de comida no presídio. Se ele não tivesse esse parâmetro, isso, meu Deus. Ele não iria administrar com justiça. Se ele não tivesse acesso ao desperdício, ele não valorizaria cada pedacinho de pão. Agora, a Bíblia não diz, mas eu acredito que quando ele está distribuindo alimento nos 7 anos de escassez, ele deve estar entregando algo para a casa de Potifar e, de repente, o servo de Potifar fala, José, para Potifar só isso? Eu vivi lá dentro, eu sei que isso daqui é suficiente. E talvez a próxima pessoa seja alguém do presídio e ele fala, não, para o presídio pode levar isso, pode levar isso, pode levar isso, pode levar isso. José, você vai dar mais para o presídio do que para Potifar? Eu vivi lá dentro, eu sei quanto faltou. Uau. Então, aquilo que a gente passa, a Bíblia é fantástica. Tudo coopera para o bem dos que amam e servem a Deus. Nossa, eu já estou pensando agora, é o terceiro livro. Terceiro é fascinante. Terceiro é Moisés. E Moisés, ele nos ensina muita coisa. Moisés sou eu. As 3 fases, 40, 40 e 40. 40, 40, 40. Só que os 40 anos como filho da filha de Faraó, ele viveu no luxo do palácio. Perder tudo e voltar para a escassez de Midian é mais difícil do que quem não tem e chegar à prosperidade. Então, essa dificuldade Moisés nos ensina. E
Jesus disse ali aos seus discípulos: Pedro, eu te darei as chaves do reino. Cada chave é um código, cada chave abre um acesso, cada chave te leva para um ambiente a outro. Então, cada livro eu tenho as chaves de Moisés, as chaves de José no Egito, as chaves do personagem. Porque a gente ouve falar sobre prosperidade e, infelizmente, tem uma mentira no meio do evangelho de que a riqueza te afasta de Deus. Se a riqueza afastasse a pessoa de Deus, na verdade, o diabo iria enriquecer todo mundo. É verdade. Só que a riqueza, ela revela o que está no coração. Só isso. Então, a pessoa que tem o coração no reino, ela pode ter quanto for, o coração dela está em Deus. Permanece. Exatamente. Nossa, então, Moisés ele vive isso, hein? 40 anos como filho da filha de Faraó, vivendo do bom e do melhor, do luxo, sabendo... por quê? Porque escravo não liberta escravo. Então, para Deus poder tirar o povo de Israel, o povo hebreu, do cativeiro egípcio, Deus tinha que mudar a mentalidade de uma pessoa. A mudança de mentalidade é algo que precisa acontecer, porque enquanto a gente está com uma mentalidade engessada, enquanto a gente está com uma mentalidade retrógrada, enquanto a gente está com uma tradição, não, mas eu aprendi assim, eu cresci assim, meus pais já faziam assim, para que mudar? Mudar para melhor, mudar justamente porque Deus está direcionando a mudar. O que é fascinante na vida de Moisés é que ele aprendeu a encerrar ciclo. Ou seja, José aprendeu a encerrar ciclo, mas Moisés, ele está no palácio, ok, amém, glória a Deus, viveu no palácio. A diferença foi muito gritante. 40. Só que aí, ele sai do palácio, ele vai para o deserto de Midian. Uma terra longe, abandonada, uma terra que nem no mapa do mundo antigo se tem Midian. Engraçado, novamente Midian. Novamente. E aí o que acontece? A hora que ele está lá, ele encerrou o ciclo. Ele não ficou lá chorando e lamuriando pelo que perdeu. Ele não ficou lamuriando pela fatalidade de ter matado um soldado egípcio. Ele encerrou o ciclo. Então, você vê em Moisés, temos que trabalhar? Vamos arar a terra, vamos pastorear o rebanho do sogro, vamos fazer o que está a nosso alcance. Aliás, ele era formado em todas as ciências do Egito. Moisés era formado em arquitetura, em engenharia, em ciência. Moisés era formado em direito. Isso eu coloco no livro porque é fascinante a gente observar. Como formado em direito egípcio, ele tinha o Código de Hammurabi, e diante do Código de Hammurabi, ele sabia que, se numa fatalidade ou legítima defesa você matar alguém, você tem que se refugiar e exilar na terra 40 anos. E o fascinante é que o próprio Deus respeita os 40 anos de exílio. Deus não fala com ele nos 40 anos enquanto ele não cumpre a pena. E aí, então, o que acontece? Que ele tremendo isso. Eu nunca tinha visto com essa visão, não. Aos 80 anos, Deus fala com ele numa sarça que ardia e não se consumia. Por quê? Acabou a pena. Agora você vai voltar, agora você vai tirar... Agora, Senhor, agora eu estou pesado de língua. Pesado de línguas não é gago. Eu sei que eu vou frustrar muitos preletores, muitos pastores. Mas não é, gato. Mas eu estou desatualizado. Faz 40 anos que eu não sei nem qual faraó está lá. Ninguém me avisou, ninguém me informou, não tinha WhatsApp. E ali, aos 80 anos, Moisés começa a viver as maiores e melhores experiências da vida dele. É dos 80 aos 120 que ele é levado aos céus, que ele vê o tabernáculo real celeste e que Deus fala para ele na linguagem técnica do que ele aprendeu, engenharia e arquitetura. Agora, Deus é fantástico. Deus é sobrenatural, é fantástico, é tremendo. Deus moveu o coração das mulheres egípcias para entregar ouro, prata, pedras preciosas, vestes, porque Deus sabia o que eles iriam necessitar dentro do Egito. Deus não vai te pedir nada que antes ele não tenha te dado. Então, quando Moisés pede os proventos para poder fazer o tabernáculo, era porque Deus já tinha dado a eles. Como que ele... 40 anos no deserto e faz um tabernáculo com aquele luxo, com aquela sobrenatural, riqueza fantástica. Aliás, a veste do sacerdote, nem Salomão se vestiu com uma veste tão rica, tão próspera, tão cara, que é um outro estudo que também dá só um podcast, só a veste do sacerdote, porque as 12 pedras é o que blindava o sacerdote. Exatamente. Então, a importância de entender a energia que havia em cada uma das pedras preciosas fortalecia o sacerdote para fazer o serviço que ele tinha que fazer. Amém. Mas o fascinante é a gente ver que Moisés foi um personagem completo e ele conseguiu formar um sucessor. Aí esse sucessor é o módulo 4. Josué e Caleb.
Por quê? A promessa era para os 600 mil homens que saíram do Egito. Só que tem até um louvor que diz, quem tem promessa não morre. Cuidado, porque os 600 mil tinham promessa. E dos 600 mil homens, só 2 entraram. Só Josué e Caleb. Tudo bem, a promessa era para os 600 mil, mas não morre se você lutar por ela, não morre se você batalhar por ela, não morre se você estiver disposto a enfrentar os desafios. Então, volume 4 eu trabalho com Josué, Caleb, trabalho com Juízes também, Otiniel. Otiniel é, na verdade, uma cristofania, é um genro de Caleb que se torna um filho, né? Se torna um filho. Axa aprendeu o legado do pai. O Senhor me deu terra seca, eu quero terras férteis, com águas boas. E ele dá as fontes de água superior e as fontes de água inferior. Peraí, ela já tinha recebido herança. Então, na verdade, a gente tem aqui muita chave de sabedoria. Não. Não passe rápido nisso, não. Que agora eu preciso desse volume todinho aqui. O volume 4 é fascinante. Pois é. Então não faça isso que maltrata. As filhas de Zelofeade. Gente. Noa, Ogra, Milca, Tirza. Então vamos lá. Fique à vontade. Então, quando Axa então vamos começar de novo. Josué e Caleb. O que você fala deles? Ele viveu a provisão literal. Ele viveu não só a promessa, mas o cumprimento da promessa. Dentre 600. Dentre 600 mil homens. Só 2. O que eles tinham de mais especial que só eles 2? Olha, é um segredo que eu só vou revelar no livro. Porque é uma chave poderosa. Mas, dando uma pincelada, ele foi um fiel sucessor. Ele foi um fiel ajudante. Ele foi aquela pessoa que dava suporte a Moisés. A visão de Josué e Caleb se tem gigantes, Deus vai nos capacitar. Calai-vos, subamos animosamente e possuamos a terra por herança. Pegaram as pedras para apedrejá-lo. E Deus escondeu eles e eles saíram dali milagrosamente. Aleluia. Então, na verdade, outra chave que eu coloco também, Josué e Caleb não perdeu tempo com quem não queria. Ele não ficou tentando convencer os 600 mil. Ele não ficou tentando convencer os 10 que não queriam. Eles viraram e falaram, não quer. Vamos treinar a próxima geração? Então eles treinaram os filhos. Se os pais não vão entrar, os filhos vão entrar. E aí ele começa a investir, a mentorear. O mentoreamento é fascinante, porque o mentoreamento te faz enxergar de outro prisma. O mentor, ele vai te fazer, na verdade, ver do alto. Então, Josué e Caleb fez um trabalho de mentoria sensacional, e nesse trabalho de mentoria, ele conduziu os filhos dos que não entraram. E os filhos dos que não entraram possuíram a terra por herança. Agora, ele teve que mudar a mentalidade. Mas ele está vindo de uma mentalidade de um grupo de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, 3 milhões de pessoas, que na verdade já estavam 430 anos no Egito. 430 anos como escravo, estava vivendo, na verdade, debaixo da escravidão, do jugo, porque é mais fácil ser escravo do que ser livre. É mais fácil você estar debaixo do que te dão para comer do que você lutar para poder viver a sua provisão, o seu canto, o seu espaço. Mas Axa é fascinante porque Axa idealizou desde criança. Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou expandir minha terra. Quando ela chega na terra e vê que a terra era seca, estéril, não, pai, eu quero água, eu quero fontes superiores. E o pai dá não só fontes superiores, como fonte inferior. Fonte superior, água no topo da montanha, fonte inferior, água no vale. Então ela recebeu um território onde, na verdade, ela foi tremendamente abençoada. Mas eu concluo o volume 4 com a história fascinante de Ruth. Porque Ruth é literalmente... Não teve um outro que você falou. As filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade tiveram a ousadia de tal forma a mudar a lei. Elas ainda em vida não tinha sido repartido o território e elas vão dizer para Moisés, nosso pai morreu e não morreu em rebelião. Nosso pai morreu e não foi porque ele seguiu os rebeldes e ele não teve filho homem. E nós vamos ficar sem terra porque ele não teve filho homem? Seria justo isso, né? Faz Moisés buscar ao Senhor e faz um adendo na lei por causa da fé, da ousadia. Elas não brigaram, não se rebelaram, mas elas foram requerer. Lembrando que a mulher na época era pior do que... Exatamente. Abaixo de 0, né? Então, olha que autoridade. E beneficiou não só elas, mas todas as mulheres
que eram órfãs, que não tinham casado, beneficiou todo o povo a partir dali. Mas Ruth, eu nível acho de fascinante, Ruth, porque ela é literalmente uma cristofania. Ruth se casa com Boaz, que é, na verdade, da descendência, da linhagem. Boaz, ele vem fruto da prostituição de Raabe, de Jericó. E o interessante é justamente a gente analisar essa situação e saber que ela se casa com Boaz e ela entra para a linhagem. Quando ela se casa com Boaz e ela entra para a linhagem de Davi, que consecutivamente vai entrar para a linhagem do Messias, é algo assim que é maravilhoso a gente analisar a vida de Ruth desse prisma e saber que a igreja tem um Boaz. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem um remidor, tem um resgatador, tem um provedor. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa aprender a usar a riqueza do reino. Existem algumas chaves que você precisa receber e que, às vezes, quando a gente se engessa no título, você perde isso. Porque quem tem o chamado não precisa ter o título. Não precisa. Quem tem o chamado flui de qualquer jeito. De um jeito. Mas uma coisa que precisa ser corrigida as pessoas acham que Deus é machista, que Deus não queria o ministério masculino ou feminino, inclusive que Paulo não queria. Não é nada disso. É uma questão social. Ou seja, na distribuição da terra, e eu coloco isso no volume 4, na distribuição da terra só contava quem tinha sêmen. Só contava quem carregava semente. Exatamente. Então a questão de a mulher não ser citada na Bíblia, ou a mulher não estar na contagem, era simplesmente uma questão de distribuição social. Mas Paulo nunca foi contra o ministério feminino. Jamais. Paulo, ele defendeu a mulher, né? Que lindo. E ele pôs a mulher para dentro da sinagoga. Paulo, na verdade, no capítulo 16 de Romanos, sim, ele cita inúmeras mulheres ali, inclusive, né, há debates e controvérsias, mas a apóstola, né, Júlia. Então a gente observa ali algumas coisas fascinantes. Mas isso eu abordo tanto no volume 4 como no volume 5. O volume 5 é o xodó, é o nosso carro-chefe, né? Esses livros estão em japonês, esses livros já estão em espanhol. Senhor. Né? Em breve vai sair em inglês, mas esses livros têm sido... Em japonês? Em japonês. Não. O testemunho do Japão com esses livros foi fascinante. Fascinante, mas não tenho tempo hoje. O volume 5 eu trabalho sobre Davi e Salomão. Davi e Salomão é fascinante porque a chave mestra de Davi é reconhecer a Deus como pai. A chave mestra de Davi é a paternidade. A chave mestra de Davi, ele foi um adorador, ele resgatou a adoração. Ele não construiu o tabernáculo, ele não construiu o templo, mas ele fez uma tenda que representa as nossas vidas. E a palavra profética em Atos é: o Senhor vai restaurar a tenda de Davi. Por que o Senhor não quer restaurar o tabernáculo de Moisés e nem o templo de Salomão? Ele não quer restaurar o tabernáculo de Moisés porque o tabernáculo de Moisés é uma cristofania. Cada detalhe do tabernáculo de Moisés aponta para Jesus. Jesus já veio, já fez o que tinha que fazer. Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor vai restaurar a tenda de Davi. Mas a tenda de Davi era um linho branco, mas dentro tinha a Arca da Aliança. Sim. E aí o que acontece? Linho branco são as nossas vidas, que recebemos vestes novas. Agora, dentro da nossa vida tem que ter o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior chave de prosperidade de Davi. Quando ele encontra a comunhão, a adoração, vai destravar as riquezas. E a maior chave da vida de Salomão é justamente temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então Salomão, ele nos ensina a temer a Deus sobre todas as coisas. Mas uma das coisas que eu mais destaco no volume 5 é a visita da rainha de Sabá no palácio de Salomão. Rainha de Sabá é outra cristofania. Ela vai por causa da sabedoria dele. E a igreja precisa vir ao Senhor por causa da sabedoria. Existem segredos. Foi ali, na verdade, uma visita diplomática. Eles fizeram um acordo, eles fizeram uma aliança. E através dessa aliança, na verdade, eles puderam viver o sobrenatural de Deus. Uau! Gente, para que houvesse esse nível de autoridade, para falar de coisas tão profundas, principalmente de coisas que são chaves para que flua a palavra, para que flua a obra de Deus, coisas que realmente não tem como a obra do Senhor caminhar sem ter uma boa gestão de finanças, foi muito sofrimento. E eu queria só passar uma pincelada rápida na vida do apóstolo. Porque o apóstolo, gente, ele já padeceu prisões, ele já padeceu perseguições. Como vocês sabem, como todo chamado missionário carrega um peso
que além do peso de glória, antes do peso de glória, vem um peso de dor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso para mim, porque o senhor era um dos únicos que padeceu, inclusive foi pedido a cabeça aí pelo Islã, né? Teve algo assim desse tipo. Exato. A gente enfrenta muitos desafios, muitas coisas, né? E entre esses desafios, a gente sofre ataques, perseguições. Eu tinha um ônibus e esse ônibus viajava o Brasil todo, doando bíblias e folhetos. Para cada viagem missionária, a gente fazia uma campanha na igreja e equipávamos o ônibus com 120 mil folhetos e 10 mil bíblias para donativo. Esse foi um dos motivos maiores das minhas prisões, né? Que quando a gente parava na Blitz, muitas vezes o policial pedia nota de venda. Eu não vou vender, eu vou doar, o senhor aceita uma? Isso é desacato à autoridade? Você está querendo me comprar com uma Bíblia? Eu falei, não, moço, você não quer, tudo bem, é só dizer não tem problema. O senhor está preso. Ok. Então aí íamos justamente para análise. Não é para rir, eles abriam... Mas é para as rir. 10 mil Bíblias e a minha preocupação era justamente algum erro, alguma fraude ali, de poder jogar alguma droga, alguma coisa. Né? Então eu sempre falava, olha, o senhor pode abrir, o senhor pode fazer o seu serviço como o senhor quiser, desde que eu acompanhe. Se eu não acompanhar, o senhor não abre uma Bíblia. Mas você é abusado, hein? Mas você é... E aí começava toda aquela situação e eles queriam me tirar do ônibus para poder fazer. E por que nós tivemos esses cuidados? Por conhecidos, amigos que foram presos como se tivesse drogas dentro da Bíblia. E eu sei que não tinha. Então, na verdade, a gente criou essa resistência, criou essa autoridade, essa posição, nunca desrespeitando, nunca desacatando uma autoridade, mas fazendo valer o nosso direito. E Você foi preso 7 vezes? 7 vezes. Não fala isso para mim, não, pelo amor de Deus. Porque 7 vezes foi o número que foi profetizado aqui para a sua vida. E minha vida é tudo de 7. Sério, na minha é tudo 9. Olha 9 frutos do Espírito, 9. Na minha vida é tudo 9. Minhas filhas todas nasceram dia 9. Minha cidadania americana dia 9. Ganhei o Green Card na época dia 9. Já tem mais de 20 anos isso. Coisa linda. Tudo 9. Né? É tremendo. Aceitei Jesus no dia 9. Tudo de 9. E aí na sua é tudo 7. Até as prisões foram 7 vezes. Até as prisões. Não. Conta isso aí. Então foram muitas e delas. Todas fazendo missões. Todas fazendo missões. Nós estávamos num sertão do Nordeste e era um vilarejo de coronelismo. Né? O prefeito se sentia o coronel. O dono. E ele não acreditou que eu juntei numa marcha para Jesus 7 mil pessoas numa região que tinha 2 mil moradores. Mas a gente tinha, e inclusive esse é o propósito do que a gente está aqui agora, Confederação Mundial Missionária. Confederação Mundial Missionária, nós vamos promover cruzadas a partir de 2026 e já estamos orando justamente por quê? Porque já podem contar comigo, eu vou. Vamos embora. Vou acompanhando. Vambora. A questão de cruzadas com mega igrejas. E a igrejinha do interior, a igrejinha do sertão, ela tem um sonho, mas ela não tem condições. Não tem condições financeiras, não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura. Então nós estamos fazendo uma confederação mundial missionária, onde nós estamos unindo todos os pastores, igrejas, bispos, apóstolos, profetas, e vamos levar. Por quê? Eu estou há 30 anos viajando pelo Brasil e pelo mundo. Então a gente fez uma certa um network com pastores, com líderes e tudo mais, e nós vamos usar esse nosso network. Então a primeira cruzada vai ser no Sertão de Goiás. Sertão de Goiás, a gente já uniu 9 cidades e dessas 9 cidades 30 igrejas. Denominações das mais diversas. Eu não tenho mais filiais por uma ordem de Deus. Eu tive 30 e poucas filiais e Deus me ordenou emancipar todas. Por quê? Se eu tenho igreja Torre Forte lá naquela região, todas as portas se fecham. Sim. Se eu não tenho a minha denominação, até a porta da Igreja Católica se abre. E abre mesmo. Já preguei em inúmeras igrejas católicas em que todos aceitaram a Jesus. Aleluia. E o primeiro a aceitar Jesus foi o padre. Sim.
Foi algo fascinante. E é tremendo isso. A gente trabalha muito com índios, né? Os índios do Mato Grosso do Sul, e o cacique aceitou a Jesus, e era uma situação de uma resistência muito grande. E quando o cacique aceitou a Jesus e o padre aceitou a Jesus, a comunidade inteira aceitou a Jesus e confessou Jesus como Senhor e Salvador. E o nosso trabalho maior também tem sido nos ribeirinhos. Só que os ribeirinhos que eu trabalho são os ribeirinhos do Amapá. Por quê? Ribeirinhos do Amazonas é uma coisa, ribeirinhos de Santarém é outra coisa, ribeirinhos do Pará é outra coisa. Não são ribeirinhos onde há o equinócio das águas. Ribeirinhos do Amapá eu trabalho com Bailique e trabalho com o arquipélago de Afuá, em Pará. Bailique é um arquipélago que tem mais ou menos 214 ilhas. Dessas 214 ilhas, 70% não tem a presença de igrejas, de cristãos, de missionários, e nunca vai ter. Por que que nunca vai ter? Porque são povos minoritários, são comunidades de 3 famílias, de 4 famílias. Sim. São só 3 famílias. O que que você vai fazer com uma cidade que só mora 3 famílias? Verdade. Então você tem que tirar eles desse Fora local. aqueles que só abrem a obra, se dar vão ter recurso condições financeiro, ainda tem isso. para ele vir até um local que tem igreja. Sim, verdade. Então nós vamos ter a cruzada o ano que vem sobre as águas. Eu sou apaixonada com cruzadas. Cruzada sobre as águas, lá é uma palafita, tá? Palafitas são pontezinhas sobre as águas de um dos braços do rio Amazonas. Só que existe um fenômeno da natureza, só acontece em Macapá, não acontece no Amazonas, não acontece no Pará, só acontece... Qual é o fenômeno? O equinócio das águas, 5 horas, a maré baixa, mas ela baixa cerca de 3 andares de um prédio, 15 metros de altura. E aí só tem a palafita para você andar. Você olha um barranco de um lado, um barranco do outro, e você tem que passar naquela palafita sem proteção, sem grade, sem nada, e você passa naquele 1 metro e atravessa aquilo para pregar. Só que as próximas 4 horas seguidas, a maré sobe. Quando a maré sobe, muitas vezes ela entra para dentro de casa 1 metro, 1,20 m. E Deus. quando ela entra para dentro de casa, entra cobra, entra peixe, entra uma série de coisas. E muitas vezes, nesses ribeirinhos do Amapá especificamente, não tem nada no chão, não tem sofá, não tem cadeira, não tem banco. As igrejas, eles sentam no chão. Por quê? Porque se a maré subir, então, na verdade, eles não são levados pela maré. Mas, infelizmente, muitos pais perdem os filhos a hora que a maré sobe. E certa ocasião eu estava lá e uma família tinha perdido os 3 filhos na maré que foi embora. Meu Deus. E a esposa do pastor estava tentando suicídio. Meu Deus. E nós chegamos exatamente quando ela já estava com a corda pendurada no fundo de casa, quando ela estava buscando forças para se matar e tirar a vida. E Deus nos levou na casa dela exatamente naquele momento, fez uma obra gloriosa e... estávamos com uma profeta, uma profetisa junto com a gente. Deus tomou aquela mulher no poder do Espírito Santo e levantou aquela mãe e disse: mulher, você prometestes diante do altar, ainda que o Senhor me leve meus 3 filhos, eu te adorarei. Por que agora tu pensas em tirar sua própria vida? Aquela mulher arregalou os olhos e falou: quem contou? Quem contou? Eu conto isso no meu 7º livro. E é algo fascinante o que acontece naquela casa. Sabe que tem mudado a história de igrejas, de pastores e principalmente de empresários. Empresários. Olha. Eu tenho um jovem na nossa igreja, o dízimo dele era R$ 50 por semana. Hoje ele é empresário e ele, na verdade, tem um dízimo de R$ 500 por semana, com a leitura do volume 1 e volume 2. Literalmente 100 vezes mais. Não, 10 vezes mais. E uma pessoa só que de ganhava colocar 500. em prática Exatamente. princípios espirituais. É. Né? Por que existe tanto preconceito e por que as pessoas têm tantas ressalvas todas as vezes que a gente fala de finanças no reino? Por causa de uma interpretação equivocada de uma palavra de Jesus. É mais fácil é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Né? Jesus não falou contra a prosperidade. Aliás, esse é o volume 6. O volume 6 eu trabalho Jesus e as finanças do reino. Por quê? Das 36 parábolas, 17, quase 50%, ele fala sobre finanças. Jesus, há um grande equívoco achando que ele era pobrezinho de Belém. Existem até canções e até hinos que falam pobrezinho de Belém. Não, ele nunca foi pobre. E nós temos que entender. Ele já nasceu rico, né? Quando ele nasce numa estrebaria, ele não nasce por questões financeiras. Ninguém vai procurar hotel se não tem condições de pagar a conta. José, seu pai na terra, era, na verdade, um marceneiro. Ele era um artesão de alto padrão.
Fazer móveis de madeira naquela época era só para rico, era só para quem tivesse condições financeiras de pagar. Eles têm que ir a Belém por causa do recenseamento, por causa da ordem de César, e aí então eles têm que ir para Belém. Quando eles vão para Belém, ele vai procurar hotel, ele vai procurar local de ficar. Ele não vai procurar se não tem condições financeiras de pagar a conta. Ninguém vai para um hotel se não tem como pagar a diária. Então, ele vai para a estrebaria porque não havia vaga. Alta temporada, os hotéis estão todos lotados, mas Deus é fascinante, né? Envia, não em Belém, isso também a gente corrige no livro, mas envia já na casa os magos do Oriente. Quando os magos do Oriente chegam, os magos do Oriente vão dar presentes dignos de um rei. Ouro, incenso e mirra. Não. Então explique isso daí. Não é em Belém que não, ele recebe. Quem vai para Belém são os pastores de Belém, né? Se eu quebrei o seu presépio, me desculpe. Porque tem um monte de gente... Me perdoe, mas não vai ter presépio esse ano. Ou tire o mago do presépio. Ou então arranque os magos do presépio, irmão. Porque não foi em Belém que eles foram. E aí, eles foram lá. Explica isso aí. Na casa já, em Nazaré, sem problema nenhum, quebrou o presépio. Entendeu? É, porque ele passou a estrebaria só à noite do nascimento. Exatamente. Dia seguinte já saiu dali, né? Mas esse é outro caso. Bom, Deus leva os magos do Oriente, que não eram 3. Como que os magos souberam da estrela? Nós temos que voltar 580 anos antes de Jesus para saber que Daniel era o chefe dos magos na Babilônia. Sempre foi. E Daniel ensinou mentor, eles a ler os astros. E Daniel entregou a profecia. Um dia vai nascer o rei. E a hora que o rei nascer... Então, na verdade, essa situação, como que os magos saem do Oriente? Eles saem justamente pelos aprendizados, pela tradição do que veio lá atrás. Mas aí, Deus manda os magos lá, e Deus é tão fascinante que entrega provisão para José, Maria e Jesus viver 7 anos sem trabalhar. 7 anos sabático no Egito. Eles não iam trabalhar no Egito, eles são estrangeiros no Egito, então eles não poderiam trabalhar no Egito. Mas o ouro, o incenso e a mirra foi a provisão dos 7 anos sabáticos no Egito, que primeiro Deus dá a provisão para depois Deus pedir. E aí então a gente vê ali que Jesus não era pobre, mas ele não era apegado à riqueza. Então nós temos que entender que o camelo passar pelo buraco de agulha é uma tradição, aonde na verdade é um contexto de Israel. Existem 2 tipos de buraco de agulha. Um deles é no muro, na muralha, quando na verdade aquele espaço onde as pessoas olham para ver se o inimigo vem vindo, na muralha, o que Jesus estava falando é do encontro de 2 rochas. Então, quando você olha para as colinas em Jerusalém, você vê as rochas e ali o camelo passa, mas ele passa com dificuldade. O camelo vai se esfolar todo, mas ele passa. Mas Jesus não estava dizendo que a prosperidade é o pecado, que a prosperidade é o erro. Jesus estava dizendo que aquele que se apega à prosperidade, aquele que faz do seu tesouro o seu tesouro. Então, quando a pessoa faz da sua riqueza o seu tesouro, ela, na verdade, está servindo a mamon. Sim. E nós temos que entender que a palavra moneta, né, que vem do latim, o dinheiro ele cresce quando ele circula, o dinheiro ele cresce quando ele atinge o propósito. E o propósito do servo de Deus prosperar é financiar a expansão do reino, é financiar missões. E nada melhor do que financiar algo que está no coração de Deus. Exatamente. Que é o campo missionário. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar do campo missionário, porque isso é fascinante, né? África é 5 Brasis dentro de um mesmo continente. Sério? 1 milhão de pessoas é pouco na África, né? E o que nós precisamos entender da África, certa ocasião eu fiz um encontro de pastores na África e financiamos a ida dos pastores para um hotel. Aluguei um hotel, fechei um hotel, só que a realidade de hotel lá é outra. Não tinha janela, né? Era só aquele buraco da janela, não tinha porta nos quartos, era só o buraco da porta. Um hotel muito carente, muito escasso. E nós financiamos para os pastores irem. Nós estávamos mais ou menos com 200 pastores. Quando nós começamos a conferência, eu vi que eles não correspondiam. E eu disse ao meu tradutor, você está traduzindo direito? Ele falou, tô, pastor, tô sim. Eu falei, eles não estão reagindo porque, pastor, esses pastores não têm Bíblia. Eu falei, como assim? Como são pastores se não têm Bíblia? E ali então eu falei, olha, nós estamos com uma equipe, estávamos em 14 missionários, todos com uniforme e tal, e eu disse,
cada um de vocês vai procurar um desses missionários e você vai falar qual o dialeto que você lê. Porque o problema maior, por exemplo, eu acabei de chegar de Bamako, Mali. É uma outra realidade, muito carente, muito escassa, mas são 140 dialetos, pastora. Meu Deus! Inclusive, né, algo, abrindo um parênteses aqui, inclusive, um dos dialetos, Cleiton, significa amor de Deus. E quando eu cheguei na região, eles falaram, o amor de Deus chegou. Mas não era o amor de Deus que eles estavam falando, eles estavam falando, o Cleiton chegou. O que significa o seu nome. Exato, foi fascinante essa experiência. Então, voltando lá para a nossa conferência que nós fizemos Que no honra, hotel. hein, apóstolo? Foi tremendo, tremendamente honrado. Acho que eu choraria assim, dia e Fomos noite. recebidos como embaixadores, foi algo maravilhoso. É o número 7 da perfeição de Deus na sua vida. É o amor de Deus. É Jesus, uai. Não tem outro Nós estávamos nessa conferência explicação, não? e muitos pastores vieram de longe, distante, andaram 6, 7, 8 horas a pé e descalços. Ô, Senhor. Descalços. Então eles chegavam com os pés rachados e sangrando. A roupa totalmente rasgada, totalmente furada. E ali eu sentei no chão com eles e falei assim, o que vocês querem da igreja brasileira? Vocês querem que eu traga roupa? Porque eu vejo que a roupa de vocês está desgastada. Vocês querem que eu traga comida? Vocês querem que eu traga água? Ou vocês querem que eu traga calçados? Porque eu vejo que o pé de vocês, muitos de vocês estão sangrando. Um dos líderes levantou e falou assim, Cleiton, nós não queremos roupa porque em uma semana ela se acaba. Não temos onde lavar, não temos onde guardar. Não tem nem água, né? Não temos nada. Não queremos comida porque já acostumamos. E o máximo que você conseguir trazer de comida vai durar um dia. Não queremos água porque, na verdade, toda a água que você trouxer, em uma hora se acaba. O que nós queremos é o ensinamento que vocês têm da palavra. O que nós queremos é o conhecimento. Queremos pregar a palavra como vocês. Isso, para mim, foi algo impactante. Porque olhar para a realidade deles, da escassez, da necessidade, e ter a consciência, se vocês nos trouxerem ensinadores da palavra, essa palavra vai ficar conosco. Isso para nós foi maravilhoso, maravilhoso. Então nós temos voltado lá. Hoje nós estamos com educandários na África, temos 17 escolas infantis. Então nós estamos retornando agora, só que agora eu estou conhecendo um novo campo. Eu estou abrindo um novo campo. Mali, Bamako foi a primeira vez que eu tive agora esse ano. E agora estamos indo para Guiné-Conakry. Guiné-Conakry ou Conakry é uma outra região, é uma outra realidade. E Guiné-Conakry nós já estamos indo levar o curso teológico, o curso bíblico, porque eles estão com 287 pastores numa mesma comunidade. E sem formação acadêmica. Entende? E ali, quando nós estávamos nessa conferência de pastores, eles estão naquela fila junto com a minha equipe de 14 pessoas, escrevendo qual dialeto que eles leem. Eu entrei numa live no meu Facebook. E eu entrei na live e falei, gente, estou na África assim, 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 assim. Esses pastores que estão aqui não têm a sua primeira Bíblia. Eu não vim com provisão para comprar Bíblia, mas aqui, cada Bíblia é R$10. Eu quero postar agora a minha conta pessoal, o meu saldo. Olha, vou entrar para vocês na frente de você que está online comigo. E abri minha conta pessoal, mostrei meu saldo pessoal e falei, amanhã, dentro de 24 horas, eu vou abrir a conta de novo, vou mostrar quanto entrou e 100% do valor que entrou, eu vou comprar em Bíblia. Pastora, Deus purinho na terra. Em 24 horas entrou as 200 Bíblias. Exatamente as 200 Bíblias. Isso é o Deus provedor. Isso é Deus que faz. Fomos para a cidade, compramos a Bíblia no dialeto do que eles precisavam. A minha arrependimento é que os 14 que estavam lá, a bateria tinha acabado. Os 14 que estavam lá não tinham como gravar o que aconteceu. A hora que nós entregávamos uma Bíblia, eles abraçavam a Bíblia, eles beijavam a Bíblia, eles beijavam o outro lado, e a hora que eles abraçavam a Bíblia, eles rolavam no chão. 3 para lá, 2 para cá, e aí eles levantavam e saltavam 1 metro e 1,20 m. Nós temos a primeira Bíblia. Nós temos a primeira Bíblia. Bom. Porque eles não conseguiam reagir. Comprar uma Bíblia para eles era um sonho impossível. Não, eu digo, eles não conseguiam reagir diante das suas pregações porque eles... Não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento. E as pessoas têm tanto preconceito. Às vezes você olha um apóstolo assim, ó, uma pessoa preparada, um homem de Deus, que se instrui, que como eu gosta de ler, que gosta de produzir para o reino. E às vezes nós somos tão engessados, a gente tem um preconceito tão grande,
Cadê a unção? Irmãos, a unção é maravilhosa e o conhecimento da mesma maneira. Mas não há nada mais gostoso do que quando une o conhecimento e a unção. Eu sempre digo o seguinte, normalmente o preparado nunca vai. Não é? O aventureiro, o que não tem conhecimento, ele vai. Ele vê a realidade e muitas vezes de lá, da África, né, nós temos uma conferência uma vez por ano na nossa igreja, em novembro, 14, 15, 16 de novembro, todos os Onde é a anos. sua igreja? São Paulo, capital. Tá? Eu estava lá agora em Jardins, Moema, Próximo, sabe aquela região? Estava lá. O quê? 40 minutos, 50 minutos, mais ou menos, né? Nessa faixa. E eu retornarei no máximo mês que vem, estaremos lá de novo. Novembro vai para a conferência, então. Então vou para a conferência. Fascinante. Por quê? Na conferência, nós vamos estar com uma comitiva da África. Só de Bamako, Mali, está vindo mais de 68 pessoas que estão batalhando pelo visto para estar com a gente na conferência. A conferência são 3 dias só, mas são 5 ministrações por dia. 3 dias só? Meu Deus, 3 dias. 5 ministrações por dia. Tremendo, incrível. A conferência é 100% gratuita. Tá? Mas o senhor está só com a igreja em São Paulo, não? Hoje eu tô as só outras com a igreja você em São emancipou Paulo, tudo. emancipei todas, hoje todas são independentes, mudaram Sério? de nome e tudo mais. São quantos membros a igreja? Hoje nós estamos com 1.000 membros. 1.000 membros. 1.000 membros, tá? Acolhemos essa conferência e os membros financiam essa conferência, mandando passagem aérea para os missionários, café da manhã, almoço, chá da tarde, janta e pernoite, é tudo na própria igreja. Entendi. Tá? Por quê? Maravilhoso. Não existe nada mais gostoso. Sabe que eu tenho saudade disso do Brasil? Quando nós tiramos ele do campo e trazemos ele para ser ministrado, ele não está preocupado como ele vai te receber, ele não está preocupado, eu preciso ver o que esse missionário vai comer. Verdade. Então, essa é a diferença. Mas, normalmente, a pessoa que a gente traz para estudar a palavra, dificilmente ele quer voltar. Depois que ele conhece a palavra, ele não quer voltar para o seu povo. Então, eu sempre digo que o preparado nunca quer ir. E o despreparo nunca quer estudar. Nunca quer. A gente precisa resolver esse déficit dentro da igreja. Entende? Porque a gente é preparado justamente para o evangelista. O evangelista quer pregar num púlpito de uma igreja cheia. Evangelizar crente, fazer apelo para crente. Se ele é evangelista, em aquário? Se ele é evangelista, o campo é o mundo. Não é? Então é para lá que ele tem que ir. Né? A igreja precisa lançar os Jonas que estão dentro da barriga do peixe. Oh, aleluia. E nós temos tantos exemplos de homens evangelistas, né? Que vieram antes de nós, como o Billy Graham, o Reinhard. Reinhard fez um trabalho na África. Eu amo a vida dele. Fascinante. Aliás, o sucessor Daniel Colenda está fazendo um trabalho ele é nosso amigo. Fantástico, maravilhoso. Não só ele, como também... A Nations aqui está muito grande. Em Uganda está tendo o Atoto. O Atoto, hoje eles têm uma vila de crianças órfãs e mulheres viúvas. E essa vila está crescendo abruptamente. Eles formaram das crianças talento, um coral de crianças que viaja o mundo para poder levantar recursos para sustentar a vila. Acabaram de sair da nossa igreja agora, recentemente. Todo ano a gente leva eles e eles são fascinantes. Então tem muita coisa acontecendo em missões e eu costumo sempre dizer que se alguém acha que o evangelho é monótono, é porque não conhece missões. Porque missões cada dia é uma nova aventura. Cada dia é um desafio diferente, é algo diferente. E então, com esse desafio que nós estamos falando sobre as cruzadas. Isso, por favor. Porque o nosso alvo vai ser uma mega cruzada em Moçambique, África. Yes! Fiz uma cruzada em 2018, e essa cruzada em 2018 nós estávamos com 24.000 pessoas na África. É algo que não dá para narrar, é algo assim que... não só pela multidão em si, mas a sensibilidade deles e a atenção deles. O número de crianças a gente perde a conta, qualquer reunião de crianças a gente perde a conta. Mas as crianças ficam fissuradas ouvindo a mensagem e elas param e elas dizem assim, você pode me contar mais uma história de Jesus? E ali nessa situação de contar mais uma história de Jesus, elas sentam no chão e a gente começa a contar e a brincar. Então, quem quer viver uma experiência missionária, associe junto conosco a Confederação Mundial Missionária. Porque nós queremos fazer uma confederação interdenominacional de ministros, igrejas e pastores. E essa confederação, quem for com a gente, vai pregar. Quem for com a gente, seja em Goiás, seja nos Ribeirinhos, seja no Rio Grande do Sul, ou seja na África. Rio Grande do Sul, toda aquela região que foi tomada pelas águas, as enchentes, que perderam tudo, nossa igreja enviou 5 carretas.
5 carretas Que com benção. alimento, com móveis, com roupa, com comida. E agora nós vamos voltar para o mesmo local para fazer evangelização. Aleluia. Então vamos fazer uma Ou cruzada seja, nessa região. não é só falar, mas é agir, né? Agir. Só que para agir, a gente precisa das finanças. Precisa das finanças. Entende? Então, qual é o projeto objetivo agora nas ribeirinhas, nos Ribeirinhos, eu estou lugares indo agora em ribeirinhos? outubro para poder trabalhar a conferência do ano que vem, tá? Então, em outubro nós vamos visitar as ilhas, vamos visitar as comunidades, vamos estar fortalecendo, vamos estar levando muito psicólogo, dentista, você voluntário dentista, você voluntário. E pequenos prazos, por exemplo, é uma experiência de 7 dias, de 10 dias. Porque muitas vezes a pessoa que quer fazer, ela trabalha, ela tem uma agenda lotada, ela não Sim, consegue. claro, ela não tem como Então, parar a vida dela. 7 dias é excelente. É excelente. Excelente. Essa coisa de missões urbanas também é algo que você gosta também? Fascinante. Então, como funciona a cruzada? Quando a gente chega, por exemplo, em Paranaiguara, Goiás, já estou com pastores lá e esses pastores já estão visitando asilo, orfanato, educandário, todas as escolas, presídio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar com 120 missionários e pastores e fazer um impacto na cidade. Amém. Nós vamos visitar em uma semana todos os órgãos públicos, todos os órgãos institucionais e vamos orar em todo o comércio e vai ter uma outra equipe evangelizando porta a porta e no sábado, as 30 igrejas que estão apoiando, elas vão para a concentração, que é uma praça pública. É aí justamente que está o segredo da cruzada. A praça não é igreja. Deixa eu mostrar. A praça não é igreja. A praça, na verdade, ela é um local de concentração das 30 igrejas. Quem se converter na praça vai justamente para a igreja de quem convidou. Quem se converter na praça vai para a igreja que levou aquele convidado. E aí, então, a gente volta ao período bíblico. E o período bíblico, ele nos diz o quê? Paulo ia para Corinto e abençoava a igreja de Corinto. Paulo ia para Éfeso, abençoava Éfeso. Então, nós vamos estar abençoando todas as igrejas da região de Paranaiguara, São Simão, toda a igreja ali. Eu te fiz a pergunta a respeito da perseguição, inclusive, do Islã, do que aconteceu. Você acabou de sair de uma guerra terrível. Existe um preço que você tem pago para vivenciar essas coisas que você está vivenciando, esses projetos. Conta um pouquinho dessa retaliação que te alcançou, para que as pessoas entendam o porquê. Isso tudo não vem de graça. Não. É um caminho, né, que você está percorrendo de perseguição. Nós temos uma retaguarda de intercessão, porque sem intercessão a gente não consegue fazer nada. Né? E não só ataques de saúde, né? Eu tive desmotilidade esofágica, eu tirei o esôfago do lugar, já fiz aí 67 endoscopias, já fiz 2 cirurgias de esôfago, já tive cirurgias na coluna, a última situação que eu venci foi o câncer, né? E o câncer de esôfago foi justamente uma situação que eu venci lá em República Dominicana. E República Dominicana foi fascinante porque nós estávamos lá por chamado do governo. Nós estávamos lá porque anos atrás eu lancei meu primeiro livro lá, Pais e Filhos. E quando eu lancei Pais e Filhos, tinha um pessoal do governo na igreja onde eu estava lançando o livro e eu não sabia. Passou anos, o filho do primeiro-ministro matou o primeiro-ministro. E aí, o primeiro-ministro era muito querido da nação. E aí o governo falou, tem aquele pastor do Brasil, traz ele para cá. E o dia que eu tinha que embarcar para a República Dominicana era o dia de uma das endoscopias pós-cirúrgica. E eu falei, então, com a pessoa que estava fazendo a endoscopia, que estava me atendendo na clínica. Falei, olha, eu vou pegar um voo internacional hoje, eu posso fazer uma endoscopia? Pode, moço, você só vai dormir o voo todo. Eu falei, olha, meu caso é um pouco delicado, é um ponto complicado e tal. Não daria para você perguntar para o médico? Ela falou, moço, eu já falei que pode. E não passou para o médico que eu queria pegar um voo internacional. Quando o médico fez a endoscopia, ele achou 17 pólipos e ele fez a polipectomia. A polipectomia não pode pegar o voo internacional, ou qualquer voo, né? A despressurização, tal, estourou, fui para o banheiro e lavei o banheiro de sangue durante esse voo. Cheguei já em República Dominicana com uma pressão a 5/4, né? Já estava assim, numa situação tremenda, tal, não conseguia andar, tudo. E, enfim, descobri o câncer lá e fui curado do câncer lá. Foi uma experiência fascinante. Mas fui para a TV com cadeira de roda, com muleta, para poder fazer um programa em horário nobre diante dessa realidade. E isso incomoda não só
a oposição, como muitas vezes incomoda pastores, incomoda líderes. É claro. É inveja, é ciúmes, é perseguição, é batalha, é questionamento. Mas há uma batalha espiritual, né? E essa batalha espiritual que a gente enfrenta dia após dia, vem ataques, não só a questão do Islã, mas outras organizações mais. Como é que foi essa questão do Islã? A questão do Você Islã ficou famoso, tá? é muito famoso. Mas a questão do Islã... Eu não moro no Brasil há quase 30 anos. Tá. Mas essa história me chocou muito. Tem como contar um pouquinho para o meu público? Vamos sintetizar ela, Isso. resumir, né? Eu tinha missionários na Síria e esses missionários da Síria foram mortos, né? E esses missionários foram mortos por extremistas radicais, tá? E então Eles foram mesmo, você não mentiu e nem inventou, né? Não, eu não tenho televisão, não tenho tempo de assistir televisão nem nada. E num domingo de Páscoa eu estava indo para a igreja e um dos membros da nossa igreja me mandou uma reportagem no WhatsApp e disse: pastor, veja essa reportagem da Rede Globo e veja se esses não são os nossos missionários. Quando eu abri a reportagem, entrei em choque e falei: meu Deus, são. E mataram então o homem, a mulher e a filha. Eu não entrei em detalhes como mataram, porque foi muito triste a situação como eles mataram, mas eu tinha que avisar a igreja que ajudava, que ofertava, e quando nosso pessoal ia para a Síria, ficava na casa desse missionário. Então, no domingo de Páscoa, eu cheguei na igreja e falei: irmãos, hoje é um dia muito especial, um dia muito abençoado, porque Páscoa, para mim, é o maior e melhor feriado cristão, porque o nosso Redentor venceu a morte, superou e tudo mais, mas estamos um pouco tristes, abalados, porque o Islã matou nossos missionários. Esse foi o erro que eu cometi, né? Eu deveria ter dito alguns extremistas radicais. E eu generalizei colocando o Islã. Dentro do Islã tem muitos segmentos, e dentro do segmento islâmico existe um grupo que são os extremistas radicais. Por ingenuidade, desconhecimento... Não, por simplesmente não ver com tanto cuidado com as palavras assim, né? Eu usei as palavras que Rede Globo usou. Mas só eu fui processado e não a Rede Globo, né? Que estranho. Então nós ficamos... Peraí, então a partir somente dessa frase... Foi só essa frase. O que aconteceu? Em 2 dias, eles fizeram memes na TikTok, né? Dizendo: olha o que o pastor de uma igreja evangélica está dizendo sobre nós. Né? E pegou essa fala e jogou. Em 2 dias eu estava com 18 milhões de views negativos no TikTok. Não tenho TikTok e não sabia, não tive conhecimento. Né? Só que aí um grupo de... Você estava onde quando você recebeu essa notícia? São Paulo. Né? Você falou que estava chegando em Israel? Mas foi uma outra viagem, né? Durante esse período de responder a situação, a gente ficou... Foram quantas ameaças? Foram 956 ameaças de morte. Né? Reais. E isso, na verdade, eu usei na minha defesa, né? Apresentei... Defesa, como assim? Como é que aconteceu? Nós tivemos o processo, e o processo eu pedi audiência remota. O processo, quem te processou? Foram um grupo de juízes brasileiros, né? Juízes? Juízes, Uai. Que são islâmicos. Que eles são muito unidos, né? São. E aí eles te processaram querendo o quê? Eles pediram minha prisão imediata, pediram o fechamento da igreja Torre Forte, também a cassação de todos os meus pastores, uma indenização e uma multa violenta. São quantos pastores? 83 pastores na igreja local. E todos estavam já sendo na retalhados verdade, essa foi a solicitação deles, né? Mas nós não chegamos a isso por causa da defesa, né? Entramos com defesa e, graças a Deus, conseguimos vetar. E que história é essa que você mesmo fez sua defesa? Então, né? Primeira audiência foi triste, não levou a nada. Segunda audiência, descobriram que tinham subornado a promotoria. Também foi cancelada a segunda audiência. E a terceira audiência eu já estava com as 956 ameaças de morte. E aí, então, eu pedi audiência remota. A Justiça Brasileira enviou as viaturas, porque uma das ameaças deles era explodir a Torre Forte, explodir a igreja. Meu Deus! Então, nós estávamos com viatura policial ali. E no decorrer da leitura do processo, eu pedi a palavra e ali foi onde Jesus entrou na causa e eu comecei a falar com a juíza e ministrar a juíza, e a juíza foi tremendamente tocada e ela disse: pastor, o que está acontecendo? Eu falei: o que está acontecendo é que estão me processando dizendo que eu falei uma calúnia, uma difamação, sendo que eu só passei uma informação.
Que foi dada da Globo. Nunca tivemos propósito de difamá-los, de persegui-los, de expô-los, de maneira nenhuma. Eu passei a informação que eu tinha ouvido da Rede Globo. E aí, nessa situação, foi que foi tocado do Senhor. Perseguido. E aí, essa juíza pegou e falou, tá, e o que acontece hoje? Eu falei, hoje eu estou com 950 ameaças de morte de quem diz que não mata, que estão me ameaçando me matar. Se eles não matam, por que me ameaçaram? E ela falou, nossa, pastor, isso é incoerente, né? Eu falei, olha, doutora, eu não fiz direito, não sou advogado e muito menos juiz, mas eu acho incoerente. E ali naquele momento a juíza pediu um tempo para poder analisar as ameaças de morte. Quando ela leu as ameaças de morte, aí ela me deu causa ganha. Aleluia. Então foi Jesus que advogou a causa, mas e como foi é que uma foi isso? A advogada errada. que você teve não pôde falar? A condução do processo foi tão complicado, né, que não dava nem tempo. Sempre a sessão era encerrada antes de a gente apresentar a defesa. Né? Então, uma luta querendo matar mesmo a obra que Deus tinha para fazer na sua vida e através de você, né? Mundial, né? Uma repercussão em Londres, uma repercussão em outros países mais. Mas graças a Deus que tudo coopera para o bem dos que amam e servem a Deus. Muitos islâmicos entraram em contato dizendo, o meu povo já pediu perdão ao Senhor. Eu falei, não, por quê? Ela falou, olha, desde o momento que o senhor foi processado, eu estou acompanhando todos os seus cultos. Então, eu creio que a semente ficou em algum coração. Aleluia. Entende? E eu vejo que o Senhor nunca nos ofendeu, nunca nos atacou. Eu falei, não, esse não é o nosso propósito. A gente não tem propósito de ofender nenhum credo religioso. O único nosso alvo é pregar a verdade, falar da verdade. Então, a importância do que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não preciso expor o erro de ninguém, eu só preciso falar da verdade. Mas a gente cometeu a falha, o erro, o equívoco da colocação de generalizar. E quanta dor, quanto sofrimento, né? Eu vou te fazer uma última pergunta. Valeu a pena? Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Você faria tudo de novo? Tudo de novo, porque ver os frutos é muito gratificante. Ver uma família restaurada, ver um jovem liberto das drogas, ver um povo que não tinha conhecimento de Deus confessando Jesus, isso é fascinante. Aleluia. Isso é fascinante. O próprio Brasil, eu cheguei a pregar em 3 vilarejos que nunca teve conhecimento quem era Jesus. Aleluia. E essa experiência nesses 3 vilarejos foi algo assim que nos move, que nos desafia. Saber que 2025 ainda existem povos não alcançados. A última estimativa da Ordem Mundial de Missões, ela alega que 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Uau. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? A gente olha para a situação da Índia, a situação da própria África, a situação do Oriente Médio em si. É muito triste, né? Por a gente estar numa metrópole ou estar num país cristão, protestante ou até católico, a gente acha que todo mundo já ouviu, mas não. Confesso que eu tinha um certo receio da África, porque eu ficava assim, o Brasil tem tanta pobreza e as pessoas só falam em África. Começou a me dar uma certa irritação. Sabe? Talvez essa seja a questão da tua vida hoje. É o que mais os pastores me confrontam. Né? Mas, quando você falou aí do alimento por pragas e da necessidade infinitamente maior do que qualquer outro lugar do mundo, que o Brasil é fichinha, ainda dentro de tanta pobreza. Dentro da pobreza brasileira, você liga a televisão, você tem um programa evangélico. Você liga a rádio, você tem alguém falando de Jesus. Você tem bairros no Brasil que cada quarteirão tem uma igreja, tem uma denominação. Então, é aquilo que Paulo nos falou. Pregar Cristo aonde ele não foi alcançado, aonde ele não foi revelado ainda. Então, isso nos cativa, isso nos desafia. E um último versículo aqui, Jesus falando em Mateus 24, isso foi uma revelação atual. Por quê? Pastor, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, e eu sempre ouvi dentro da igreja, enquanto o evangelho não chegar aos 4 cantos, Jesus não volta. Amém. Só que o que Jesus está dizendo em Mateus 24 é o contrário. Jesus começa a falar guerras, rumores de guerras, perseguições, fome, pestes e tudo mais, e aí ele vai dizer,
surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bom, o que eu aprendi foi isso. Enquanto o evangelho não chegar aos quatro cantos, Jesus não volta. Só que o que Jesus está dizendo é, na reta final, no tempo do fim, vai se levantar um remanescente, vai se levantar um povo que vai fazer o que a igreja não fez nos 4.000 anos, nos 2.000 anos. Então, Aleluia. o que a igreja deveria ter feito nesses 2.000 anos de história e não fez, essa reta final, a hora do princípio de dores, existe um remanescente que vai despertar para missões, que vai despertar para cruzadas, que vai despertar para os povos não alcançados, e é esse o nosso propósito. Né? Sair das quatro paredes, o eclésia, sair de dentro das quatro paredes e ir aos povos não alcançados. Só que, para chegarmos nos povos não alcançados, custa caro. Então, eu creio, Deus vai prosperar um povo na terra que vai ter o coração no reino e que vai financiar. Por quê? Nós irmos para a África, nós precisamos de provisão financeira. O fato de nós escrevermos sobre escola de sabedoria financeira, finanças do reino, é ensinar que a prosperidade é de Deus, o dono do ouro e da prata é Deus, e ele vai colocar esse dinheiro na mão de quem tem um projeto missionário. Ele vai colocar esse dinheiro na mão de quem quer expandir o reino. Porque prosperar por prosperar, você cai no risco de servir a mamon. Sim. Agora, prosperar com propósito de financiar o reino, você vai vencer mamon, você vai vencer toda e qualquer soberba, vaidade e tudo mais, porque você vai ver que Deus prosperou a tua vida com um propósito muito maior. Alcançar vidas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho. Que tremendo, né? E às vezes aí você então, somente então, ouvirá do Senhor, né? Tive fome. Não me destes de comer, tive sede, não me deste de beber. Você vai poder ouvir, eu tive fome, você me alimentou, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive vontades, você veio saciar. Né? Que privilégio poder ouvir isso do Senhor. Glória a E eu Deus. te peço, faça um convite, pode olhar para a sua câmera, deixar uma mensagem para o meu público, porque tem um público enorme que me segue, e eu quero te pedir para seguir o apóstolo nas suas mídias sociais. Vou colocar aqui embaixo. Ele perdeu todas as mídias sociais dele e recomeçou tudo de novo, mas você aqui, com certeza, já está tomando conhecimento do nível de maturidade espiritual que o Senhor quer trazer para a sua vida através da vida do apóstolo. O apóstolo vai estar respondendo vocês na mídia social. Se você tem vontade de fazer missões, aqui, ó, está uma linda oportunidade para você, Cruzadas Impacto 2026. Eu vou estar nela, se Deus quiser, e se tudo assim ocorrer bem, né, Pastor Joe? Ô, Glória. Em nome de Jesus, se Deus quiser, estaremos fazer muito podcast lá, porque o testemunho dos missionários que vão é fascinante. Queridos, vamos espalhar o reino. Enquanto nós estivermos com ressalvas uns com os outros, as coisas não fluem. Mas se nós formos unidos, não vamos deixar valer aquela palavra que diz que os filhos das trevas são mais fiéis mais prudentes que os filhos e da mais luz, prudentes, né? Do que os filhos da luz. Não sejamos nós esses imprudentes. Não sejamos nós esses negligentes. Que possamos enxergar com visão de reino, de corpo. E o corpo, só fígado não dá certo, só pulmão não dá certo, só coração não dá certo. Todos estamos comprometidos e envolvidos porque o Senhor tem pressa, né? Então, faça um convite, dê uma palavra, amém, apóstolo, aqui para o público, por favor. Glória a Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer essa entrevista, né, e agradecer você que está online. Em primeiro lugar, se nós estamos na terra ainda, é porque Deus não cumpriu o trabalho dele através das nossas vidas. Enquanto nós estivermos na terra, existe uma vida a ser alcançada. Enquanto a igreja está na terra, é porque tem alguém para ouvir do evangelho, alguém para ouvir o amor do Senhor. E uma coisa muito importante, a ordenança do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura não é chamado, é ordenança. Então, todos nós temos a incumbência de cumprir a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Alguns têm um chamado específico de atravessar além-mar, de outra nação, outra pátria, mas todos nós temos a ordenância de cumprir a grande comissão, ide por todo mundo. O teu ide pode ser o teu vizinho, teu
condômino, pode ser o lugar onde você trabalha, o teu Uber, o teu ID pode ser aonde você está, na sua família, na escola, na faculdade, no high school, enfim, aonde você estiver pode ser o seu ID. Mas não negligencie a ordenança do nosso mestre. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jerusalém, a tua Jerusalém é aqui, onde você mora, mas não se esqueça, concomitantemente, da Judéia, Samaria e confins da terra. E enquanto estiver ao nosso alcance, fazei o bem a todas as pessoas. Então, junte conosco na Confederação Mundial Missionária, é uma confederação mundial e interdenominacional. Não vamos abordar doutrinas, nós vamos pregar a mensagem de salvação, as boas novas do Evangelho. Ou talvez você que está nos ouvindo pode não ter condições de ir por causa dos negócios, por causa aí dos compromissos, mas você pode financiar alguém que quer ir. Nós estamos com mais de 80 missionários que querem ir e não têm condições financeiras. Você pode ser um padrinho missionário, você pode ser um patrocinador missionário de uma cruzada, de um evento ou mesmo de uma viagem, de uma experiência curta de missões, porque o reino de Deus ele é fascinante. Então existem pessoas que Deus vai colocar semente na mão, que vai prosperar abundantemente para financiar outros para ir. E o mais interessante que a Bíblia nos ensina, quando você financia alguém, todas as vidas que aquela pessoa ganhar no campo, vai também para a tua coroa. Você vai receber a recompensa e vai receber a bênção de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Entre em contato conosco, teremos o prazer de te atender em nome de Jesus. Que maravilha. Muito obrigada, apóstolo, de coração. O coração está queimando depois dessa conversa. E eu quero falar para você, querido, que ainda não aceitou o Senhor Jesus na sua vida. De repente, você um dia aceitou e por um outro motivo, às vezes uma falta de força espiritual, sabedoria, às vezes decepção com a igreja local, às vezes decepção com o próprio Deus, né? Eu já estive em um momento da minha vida que eu tive raiva de Deus, porque Ele me permitia passar por situações tão injustas. Eu quero te fazer um convite. Aonde você estiver, coloca a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, eu entrego a minha vida diante de Ti mais uma vez, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades que me afastam de Ti, Senhor. E eu te peço, Pai, se revela para mim mais uma vez. Me dá uma chance de mudar a minha história. Entra nela e faça com que eu verdadeiramente viva o Teu Evangelho. Eu quero Te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Eu estou aqui, Senhor, para fazer valer a Tua obra sacrificial na cruz do Calvário. Eu Te aceito, eu Te entrego nas mãos o meu corpo, as minhas vontades, eu coloco tudo nas Tuas mãos e eu Te peço, Senhor, sê comigo de hoje em diante, em nome de Jesus. Se você fez essa oração de maneira sincera, verdadeira, aonde você estiver, você é salvo. Então, nós queremos que você coloque aqui embaixo, ó, amém, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está refazendo essa oração, nós queremos abençoar a sua vida com uma Bíblia. Então, coloque aqui, ó, amém, aqui embaixo, que nós queremos te abençoar, abençoar a tua casa, a tua vida. Eu vou colocar aqui agora todas as mídias sociais do apóstolo, está aqui embaixo para adquirir todos esses livros e muito mais, porque ele tem outros livros e outras coisas para oferecer, para derramar na sua vida. Faça isso, porque o Anastasia Cash outorga essa obra. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.